Atenção! Este programa foi feito para adultos. O tema e a linguagem não são apropriados para crianças. Olá pessoal, começando mais um programa Aparente Escuridão aqui para vocês. Eu preciso dizer que todas as vezes que eu vou falar o nome desse programa, me vem à cabeça o Arquidiocese em Comunhão, que é o programa que eu fazia na Rádio Bom Jesus aqui de Cuiabá, quando eu estava lá na rádio, trabalhando na rádio. E o nome do programa é muito parecido, né, com o programa que nós temos aqui no YouTube. Arquidiocese em Comunhão, que era o programa lá da rádio, e Aparente Escuridão, que é o programa aqui do YouTube, né? Tá bom. Ainda vou fazer bagunça com esse nome, algum tipo de confusão ainda na minha cabeça com esse nome vai aparecer, mas tá bom, seguimos, né? Bom, não sei se vocês repararam, mas nós estamos com um cenário um pouco novo. O que é que aconteceu? Do programa passado para o programa dessa semana, para você que está acompanhando os programas, que está me acompanhando aqui no YouTube, só se passou uma semana. Para mim, já se passaram 4 meses, 5 meses, desde que nós começamos a gravar esses programas lá no início do ano de 2024 e aconteceram uma porção de coisas na minha vida, eu fui transferido, precisei me readaptar, o lugar que eu gravava os programas anteriormente já não é mais possível de ser utilizado, então eu tive que preparar um outro local. Bom, agora nós já temos o local, esse local está dando um pouquinho de eco ainda, eu estou sentindo, nós vamos precisar ajustar o som ainda, mas se eu fosse esperar a coisa ficar perfeita para começar a gravar os programas novamente para vocês, isso não ia acontecer jamais. Então, vamos com aquilo que nós temos, do jeito que dá, e vamos embora. No programa de hoje, eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas é necessário de ser tratado, que é todo esse contexto ao redor da contracepção moderna, da pílula anticoncepcional. Eu vou utilizar como guia esse livro, Adão e Eva depois da pílula, Os Paradoxos da Revolução Sexual, de uma autora americana chamada Mary Eberstadt. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, tá? Não sei ao certo como é que fala o nome dela, não. Mas para contextualizar vocês, antes de a gente entrar no livro, a questão aqui é a seguinte. A moral sexual que a igreja apresenta, ela é muitas vezes atacada como sendo uma moral restritiva, como sendo uma espécie de camisa de forças que a igreja impõe sobre as pessoas, impedindo que as pessoas sejam felizes do jeito que elas quiserem ser felizes. Eu, padre, na minha experiência do dia a dia, quando eu vou atender as pessoas que ainda têm muitas coisas para resolver com relação à sua vida sexual, pessoas que não aceitam bem a moral sexual da igreja, elas até têm uma fé católica, elas até acreditam em Deus, têm fé em Nossa Senhora Aparecida, algo bastante comum aqui no Brasil, né? Mas quando se trata da moral sexual, existem muitas ressalvas que as pessoas fazem e bastante resistência em ceder àquilo que a igreja ensina a respeito da moral sexual. Por exemplo, guardar-se para o casamento, dentro do casamento o sexo precisa ser aberto à vida e, portanto, não pode ser utilizado nenhum tipo de tratamento artificial que impede a geração de uma nova vida, seja a pílula anticoncepcional, seja o DIU, seja a camisinha, seja o coito interrompido, nada, nenhum tipo de método anticoncepcional artificial é permitido dentro do casamento. E, bom, isso causa um choque bastante grande para quem talvez nunca tenha ouvido falar dessas coisas e acabe julgando esse tipo de informação quando chega como sendo uma informação exagerada demais. Já começou a virar piada, inclusive o fato de famílias católicas que querem ter muitos filhos e outros que são católicos, mas veem essas famílias abertas à vida, dizem assim, esse povo aí é daquele grupo de pessoas radicais da igreja, né? Não, gente, o ensinamento moral correto da igreja é o de que qualquer tipo de contracepção artificial está proibido. E por quê? Porque o sexo, o ato sexual, ele é algo tão sagrado e foi feito para funcionar de uma certa forma que não permite a entrada de um método artificial que impede a abertura à vida.
porque faz parte da natureza de todo o ato sexual poder gerar filhos, ainda que ele acabe não gerando filhos efetivamente naquela relação. A segunda razão pela qual, a segunda finalidade pela qual o ato sexual ele é exercido é o de aumentar a comunhão, o amor entre o casal. Mas a primeira razão é verdadeiramente a procriação. Só que isso é muito mal recebido. Muito, muito mal recebido. Até por católicos de longa data, isso é muito mal recebido. Eu não vou entrar exatamente nessa questão para tentar explicar o porquê que existem essas duas finalidades intrínsecas, a natureza do ato sexual, e que nós deveríamos respeitá-las, não só porque é a moral da igreja, mas porque isso está inscrito na própria natureza do ato sexual e do ser humano, é um dado antropológico. Mas eu quero falar hoje, na verdade, é de como pessoas que se dizem muito racionais, muito científicas, muito antenadas, muito modernas, que acreditam muito na razão, na técnica e no conhecimento científico, como essas pessoas, na verdade, se mostram muito crédulas quando se trata da revolução sexual e daquilo que ela produziu. Quando se trata de uma moral sexual, melhor dizendo. A igreja diz o seguinte: é preciso ter uma moral sexual. O mundo diz o seguinte, o mundo pós-revolução sexual, né? O mundo diz o seguinte: sexo tem que ser livre. Que você faça com quem você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, porque o que importa é ter prazer e ser feliz e se divertir. Quem que parece que está querendo o bem das pessoas? É claro que é essa visão pró-revolução sexual. Faça sexo e seja feliz. A igreja parece apresentar uma visão muito restritiva, muito negativa, e parece ser mesmo uma camisa de forças. No entanto, é aqui que esse livro entra. Nós já temos uma abundância de dados empíricos, portanto, oriundos de uma ciência hoje tão negligenciada e menosprezada, em prol de uma fé mesmo, pura fé. E esses dados, eles dizem para nós que, muito pelo contrário, o que a revolução sexual fez não foi libertar homens e mulheres. Mas, na verdade, o que ela fez foi trazer muito mais dano à vida das pessoas, e esse prejuízo, ele pesa sobremaneira sobre os ombros dos mais fracos, das mulheres e das crianças. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso no programa de hoje. Antes de a gente falar desses paradoxos em relação à evolução sexual, dessas crenças que as pessoas continuam a ter no sexo livre como um fenômeno de pura felicidade, de grande felicidade, primeiro vamos tentar definir a revolução sexual. O que é que foi a revolução sexual? Segundo a Mary, nesse seu livro Adão e Eva depois da pílula, e também segundo outros autores, a revolução sexual ela foi essa desestigmatização do comportamento sexual restrito única e exclusivamente ao matrimônio, num primeiro momento. Quando os atos sexuais passaram a ser praticados fora do matrimônio, e isso já não mais sendo um tabu, fora do casamento legítimo entre duas pessoas, algo que foi permitido somente com o advento da pílula anticoncepcional, a partir desse momento nós podemos falar que houve efetivamente uma revolução sexual. Até esse momento, ali no início da década de 60, nos meios mais intelectuais e sofisticados das universidades, a revolução sexual ela já vinha sendo preparada. Nós já temos alguns autores que denunciam a revolução sexual antes mesmo da sua efetivação ali com o surgimento da pílula anticoncepcional na década de 60, que de fato permitiu uma mudança substancial no comportamento sexual das pessoas. Antes da pílula, por mais que as pessoas quisessem ser livres sexualmente falando, elas não podiam, porque o sexo estava vinculado à criança. O aborto não era assim tão largamente oferecido,
não havia a pílula anticoncepcional, não havia DIU, então as pessoas tinham que, de alguma forma, estarem submissas à servidão da natureza. Colocamos nestes moldes porque é do jeito que muita gente trata hoje em dia a natureza. A nossa natureza deveria nos libertar, né? O fato de a gente se conhecer, saber como é que nós funcionamos, isso deveria trazer uma grande liberdade, porque se eu sei como que o meu pâncreas funciona, eu agora posso ser livre para escolher mais adequadamente os alimentos que favorecem o meu pâncreas, né? Mas, ao contrário, aqui nós começamos a perceber a manifestação dessa crença, dessa fé naquilo que a revolução sexual produziu, que é muito maior do que a consciência a respeito dos dados em relação ao que a revolução produziu, dados estes que mostram que a promessa feita pela revolução sexual, uma promessa de libertação, ela não se concretizou. Muito pelo contrário, ela acabou trazendo mais dano ainda. A Mary, na sua introdução, no primeiro parágrafo, ela diz assim, na introdução desse livro, né? Ela diz assim: nenhum acontecimento desde que Eva aceitou a maçã teve tantas consequências para o relacionamento entre os sexos quanto o advento da contracepção moderna. E, de fato, se não fosse pelo surgimento da pílula anticoncepcional, que passou a ser ofertada em massa e que as mulheres correram em massa também para comprá-la, para comprar essas pílulas nas farmácias, se não fosse pela pílula, por mais que houvesse já o desejo de uma libertação sexual, ela não seria efetivamente possível. Foi a pílula que permitiu a libertação, entre muitas aspas, né? A libertação sexual como hoje nós a conhecemos. Hoje ninguém fala, culturalmente pelo menos, se fala isso dentro de nichos, de igrejas e dentro de religiões um pouco mais tradicionais e conservadoras, né? Mas hoje em dia ninguém fala que sexo fora do casamento é proibido, nem se fala de sexo fora do casamento. Essa é uma expressão já completamente alheia. E aí, as nossas crianças, os nossos jovens, nós mesmos, que somos educados numa educação católica, que somos formados numa educação católica, que aprendemos essas coisas, sexo só depois do casamento, é preciso se preservar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando essas pessoas que são criadas nessa educação entram em contato com aquilo que o mundo hoje entende por vida sexual, aquilo causa um choque tão grande. E, às vezes, uma revolta tão grande contra os pais, contra a igreja, porque parece que, de fato, a tradição está querendo impor uma camisa de forças sobre os jovens que poderiam ser muito felizes, muito, muito felizes, se eles tivessem a liberdade de terem sexo com quem eles quisessem ter. Então, a revolução sexual hoje, ela é grandemente louvada. Embora, gente, eu estava vendo uma entrevista do Jordan Peterson, aquele psicólogo canadense, ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo, e ele gravou uma entrevista para o Morning Show, entrevista muito boa, está disponível, legendada, no canal da Jovem Pan. E nessa entrevista, ele diz para o André Marinho que o nível de aproveitamento sexual das pessoas tem caído consistentemente em países como Japão e Coreia do Sul, e o Jordan Peterson acha que isso vai vir para o Ocidente de um modo geral. E que as pessoas que estão tendo maior satisfação na vida sexual são as pessoas casadas, em casamento monogâmico. É nesse contexto que o sexo tem se manifestado realmente prazeroso, né? E ele faz até uma piadinha lá com a filha dele, a Michaela, dizendo para ela que é na vida sexual que deve-se de fato aproveitar, é na vida matrimonial que se deve de fato aproveitar a vida sexual, né? Então, o Jordan Peterson já está apresentando para a gente que os dados estão mostrando que está havendo uma queda no aproveitamento sexual, particularmente entre os jovens. Então, as coisas estão mudando já. A Mary, quando ela escreveu esse livro aqui foi escrito em 2013, já se passaram 11 anos desde que esse livro foi publicado, né? Então, nós já temos muitas outras informações para corroborar, inclusive, a tese dela, de que a revolução sexual prometeu liberdade e felicidade, mas, na verdade, está trazendo mais infelicidade e mais prisão. E quem está, de fato, impondo uma camisa de força sobre as pessoas é a revolução sexual. Aí, tem um capítulo aqui, eu acho que é o capítulo 1,
isso. No capítulo 1, chamado O Pano de Fundo Intelectual, subtítulo A Vontade de Não Crer, a Mary fala para nós o seguinte: aconteceu um fato curioso no meio intelectual em relação às consequências da revolução sexual. Até aquele momento, quando o livro foi lançado, e hoje mais ainda, já havia uma abundância de conclusões oriundas de estudos empíricos a respeito das consequências causadas pela revolução sexual, particularmente aquelas causadas pelo divórcio. Particularmente as causadas pelo divórcio. E o que é que se descobriu? Bom, ela traz para nós, no livro, por exemplo, o resultado de uns estudos que lá nos Estados Unidos são chamados de estudos da felicidade. Eu nunca vi isso aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos eles têm o costume de fazer esses tipos de estudos. Eles querem avaliar como é que as pessoas estão se sentindo, como é que elas estão vivendo, né? E esses estudos, até aquele momento, no ano de 2013, eles davam prova inesgotável dos benefícios do casamento monogâmico, por exemplo, que foi diretamente atacado pela revolução sexual, porque afinal de contas, a revolução sexual consiste na perda de todo e qualquer tipo de estigma, todo e qualquer tipo de tabu relacionado ao sexo fora do casamento. O sexo passou a ser livre. Antes ele estava preso. Uma coisa que passou a ser livre é porque ela estava presa antes. E estava preso onde? Ao casamento. Muitas feministas, inclusive, dizem que mulheres casadas são piores do que prostitutas, porque elas têm relação com o seu marido, mas elas não recebem por isso. As prostitutas estão numa posição mais avantajada, porque pelo menos elas recebem dinheiro por terem sexo com os homens, né? Horrível, um horror. Só que os dados que dão prova dos benefícios do casamento monogâmico, eles dizem para nós o seguinte, resultado das pesquisas que a Mary trouxe no seu livro. Em primeiro lugar, as pessoas em casamento monogâmico obtêm pontuações melhores em todos os tipos de mensuração de bem-estar. Em outras palavras, elas se consideram mais felizes, né? Segundo, outros dados indicam que as famílias lideradas por um casal casado encontram-se em melhor situação do que aquelas famílias lideradas por um casal que apenas mora junto, ou como a gente diria aqui em Cuiabá, adjodiado. Um casal que está adjodiado. Se você vier a Cuiabá e um dia ouvir de alguém dizendo o seguinte, fulano adjodiou, é que a pessoa passou a morar junto com outra pessoa sem estar casado, né? Então, outros dados indicam que um casal casado está em melhor situação do que aqueles que apenas moram juntos. Terceira conclusão. As mulheres cujos maridos sustentam a casa tendem a ser mais felizes do que as outras. Eu vou repetir. As mulheres cujos maridos sustentam a casa tendem a ser mais felizes do que as outras. Pronto, a partir de agora, se o meu canal cair no crivo da censura, acabou. Vocês sabem por quê, né? Eu não estou dizendo com isso que agora toda mulher deve ser dona de casa. Gente, vejam o que eu estou fazendo. Eu estou apresentando dados de pesquisas empíricas, tá bom? O que é que os dados empíricos estão dizendo para nós a respeito dos benefícios do casamento monogâmico e, em contrapartida, dos malefícios causados pela revolução sexual. Isso aqui não é teologia, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é meramente sociologia, isso aqui é ciência, tá? Então, para quem é muito pró-ciência, precisaria considerar esses dados. E depois, a quarta conclusão é de que os homens casados ganham mais e trabalham mais que os homens solteiros. Diante desses dados, um fenômeno curioso acontece. E é isso que a Mary Eberstadt faz questão de ressaltar aqui no seu livro. Existe uma grande parcela da classe intelectual que simplesmente se recusa em acreditar nisso daqui. Eles encontram formas de diminuir o resultado desses estudos, eles fazem de tudo para ignorar, tornar irrelevantes essas conclusões, ou simplesmente eles até acabam dizendo que isso que esses estudos mostram como sendo consequências negativas, próprio de uma família que se divorciou, por exemplo, na verdade são consequências positivas. É que a sociedade ainda está muito presa ao tabu do casamento monogâmico e por causa disso ela fica com uma neurose de culpa. Aí a gente entraria em todo um campo de psicanálise e tudo mais, para o qual eu não sou preparado. Mas vejam que coisa curiosa. E vejam como isso acontece na nossa vida do dia a dia. Nós não precisamos
estar contemplados neste exemplo específico das pessoas que veem os malefícios causados pelo sexo livre e ainda continuam acreditando que o sexo livre causa muitos benefícios. Nós podemos cair na mesma atitude, nós podemos ter a mesma atitude em outra situação, em outras situações. Por exemplo, a questão da boa alimentação. Você está vendo que aquilo está fazendo mal para você, mas você acredita firmemente que o caminho não é por ali. Ou, pelo menos, você não quer acreditar naquilo que os dados estão passando para você. A ciência, gente, não move o mundo. A ciência não move o mundo mesmo, porque se movesse, nós já estaríamos dando conta de resolver esses problemas causados pela revolução sexual e que os dados empíricos hoje acumulados ao longo de, 60 anos, desde a década de 60, mostram para nós justamente que o que aconteceu após a revolução sexual não foi uma coisa tão positiva como se julgava, não. Bom, a revolução sexual ela é comumente louvada como sendo um grande progresso na nossa vida na nossa sociedade de um modo geral, né? E ela tem sido tida como uma bênção para toda a humanidade, porque, vejam, o que ela teria feito para as mulheres? Ela teria libertado as mulheres da escravidão da fertilidade, da escravidão do casamento monogâmico e da impossibilidade de ter uma carreira e de competir no mercado de trabalho, no âmbito intelectual, na mesma altura dos homens, no mesmo nível dos homens. Libertou as mulheres, portanto. Para os homens, o que a revolução prometia era também uma libertação. E que tipo de libertação? A libertação da responsabilidade sobre as suas próprias mulheres e sobre os seus próprios filhos, o que ironicamente vai acabar afetando as mulheres que se julgavam mesmo muito livres e muito libertadas pela revolução sexual. E para as crianças, o que a revolução teria feito para as crianças, a revolução sexual? Os mais perversos acreditam que ela permitiu agora toda a desestigmatização também do relacionamento entre homens adultos e crianças, a pedofilia. O que ainda continua sendo um tabu, mas a gente vê um movimento para que isso deixe de ser tabu e seja cada vez mais aceito como algo normal. Porque, teoricamente, a criança deveria ser livre também para ter experiências sexuais. A pergunta é, que criança que quer ter sexo? Essa é a pergunta, né? Mas, além disso, a revolução sexual teria libertado as crianças, por exemplo, da grande quantidade de irmãos com quem elas teriam que dividir os seus brinquedos, os seus quartos, os seus pais, a sua educação. Se a gente pega cada um desses dados e começa a pensar sobre eles, e não precisa nem ir atrás de ciência, é só olhar ao redor para as famílias que a gente conhece, para as nossas próprias famílias, para as experiências que a gente tem no dia a dia, a gente vai perceber que muito dessas promessas da revolução sexual ficaram mesmo no campo das promessas. As mulheres, por exemplo, são uma das categorias de pessoas que mais sofreram por causa da revolução sexual. As mulheres, elas se tornaram mais vulneráveis a abusos físicos, são elas que fazem aborto e depois se arrependem, são elas que têm de criar os filhos sozinhas quando um casamento se acaba, na maioria das vezes, e se elas não criam, talvez pese de maneira muito intensa a culpa no coração delas, e também são elas, as mulheres, que acabam sofrendo maior prejuízo quando acontece um divórcio. E é muito curioso o que a Mary apresenta aqui nesse livro, quando ele vai falar desse assunto. Eu recomendo a vocês a leitura desse livro, inclusive. É curioso como ela apresenta muitas mulheres que ela pega lá da cultura norte-americana e que mostram para nós uma grande insatisfação feminina. Ela aponta que as mulheres estão murmurando mais, reclamando dos homens, reclamando da vida sexual, reclamando de como a vida está mais difícil. E é curioso notar como foi feito um estudo, que a Mary traz para nós nesse livro aqui também, um estudo que colheu
35 anos de dados de pesquisas sociológicas e esse estudo foi publicado com o seguinte título: O paradoxo da crescente infelicidade feminina. E qual foi a conclusão principal? Que as mulheres estão mais infelizes do que os homens, seja em termos absolutos, seja em termos relativos aos homens, seja em termos proporcionais aos dos homens. E isso não deveria acontecer, porque as mulheres tiveram uma diminuição na diferença dos seus salários, as mulheres hoje têm um sucesso educacional maior do que o dos homens, as mulheres têm uma liberdade sexual maior hoje, fruto da contracepção. Elas podem competir em igualdade com os homens em qualquer lugar. E tem mais uma coisa que está afetando também as mulheres no seu dia a dia: a pornografia, fruto também da revolução sexual. Existem aquelas mulheres que estão se tornando como homens, viciadas em pornografia. Num primeiro momento, achava-se que a pornografia fosse um problema apenas masculino. E a Mary, no seu livro, ela nem faz referência à pornografia como sendo um produto de consumo pelas mulheres. Mas hoje, em 2024, nós já vemos que as mulheres também estão sendo afetadas em larga escala pelo consumo da pornografia. Mas o que a Mary traz para nós aqui, em relação às mulheres e à pornografia, é o seguinte: a pornografia consumida pelos seus maridos tornaram os maridos completamente sem interesse, desestimulados pela vida sexual matrimonial. Acabou o romance, acabou o desejo pelo sexo, porque os homens conseguem se virar sozinhos, dizendo de uma maneira bem grosseira, mas verdadeira. E é interessante notar como, fora do âmbito religioso, uma mulher não conseguiria se proteger diante desse fenômeno. Você vai dizer por aí afora que a pornografia é um problema? Graças a Deus, hoje em dia, como eu disse, esse livro foi escrito em 2013, ele foi publicado pela primeira vez em 2013. E graças a Deus, nós já temos hoje, em 2024, bastante gente falando dos problemas da pornografia e as coisas estão começando a mudar, pelo menos nesse âmbito. Eu coloquei na barra de pesquisa do YouTube, antes de gravar esse programa, eu estava me preparando para esse programa e coloquei na barra de pesquisa do YouTube a palavra pornografia. Eu sabia que não ia aparecer nada explícito, no YouTube não tem pornografia explícita, mas o que apareceu foi uma coisa bastante esperançosa. Gente, apareceu uma sequência de vídeos, um atrás do outro, um debaixo do outro, de pessoas distintas, das mais diversas áreas, falando dos problemas da pornografia e incentivando as pessoas a pararem de consumir esse tipo de conteúdo, que, segundo dados recentes, somam 30% do tráfego de toda a internet, no mundo inteiro. É muita coisa, é muita coisa. Então, eu vejo com olhos bastante positivos todo esse esforço que muitos estão fazendo para alertar a respeito dos danos da pornografia, alertar especialmente os jovens, para que tenham um projeto de vida, parem de se apequenar diante disso, vejam o sexo como algo para ser praticado no mundo real e não restrito ao mundo virtual. É claro que muitos desses canais, esses vídeos, não têm visão religiosa nenhuma, eles estão se baseando em dados empíricos também, como a Mary aqui nesse livro. Então eles não vão falar de casamento e de sexo como sendo uma coisa ligada uma à outra, né? Isso aqui é mais dentro da visão religiosa católica, da moral cristã. Mas mesmo assim, já é um passo, já é um avanço. E isso eu vejo com olhos bastante positivos, que a Mary ainda não estava vendo no ano de 2013, porque não havia esses dados disponíveis no ano de 2013, quando ela escreveu esse livro. E com esse tema da pornografia, nós passamos dos danos causados pela revolução nas mulheres para os danos causados pela revolução nos homens. O que é que está acontecendo com os homens? Os homens estão se tornando cada vez mais imaturos. Perdeu-se completamente o instinto protetor. Homem não tem que mais proteger ninguém, defender ninguém. O próprio termo homem ele foi muito esvaziado de sentido, masculinidade. Todos esses termos relativos à masculinidade, eles estão sendo atacados hoje em dia, né? Mas isso já antes, eles estavam esvaziados de sentido mesmo, né? O homem perdeu o seu instinto protetor. Ele foi simplesmente atrofiado, porque não precisa mais proteger ninguém. O casamento, que era um meio pelo qual os homens se sabiam como protetores das suas mulheres e dos seus filhos, já não tem mais essa função, porque agora você pode se divorciar.
Não tem mais essa coisa de levar a família até o fim. Não tem mais. O divórcio ficou glamorizado. É só ver as últimas notícias de divórcio de gente famosa, como por exemplo a Sandy e o Lucas Lima, para você ver que o divórcio de crime passou a se tornar algo glamorizado, sofisticado, de pessoas da elite, que quando decidem ter uma vida diferente, mais feliz, implicando em acabar com o próprio casamento, elas vão lá e fazem isso. E depois postam nas redes sociais, depois saem dando entrevista e dizendo, nossa, como tá tudo maravilhoso, a gente se respeita tanto. Olha, a Sandy, ela é uma mulher maravilhosa, o Lucas, ele é uma pessoa maravilhosa. Gente, tudo isso aconteceu. É só pesquisar aí na internet entrevistas da Sandy e do Lucas Lima depois do divórcio deles que vocês irão perceber. O homem não tem mais nada para proteger. Ele perdeu esse instinto. Se nós fôssemos evolucionistas e marcados pelo darwinismo, né, nós poderíamos dizer, mas o homem das cavernas sempre protegia, né? Então hoje em dia a gente tem que ter alguma coisa para proteger também, né? Pois é, mas isso acabou. Isso é só para mostrar que existe muita ambiguidade na cabeça das pessoas que se dizem pró-ciência, pró-evolução, anti-criacionismo, mas que na verdade não conseguem viver isso nas suas próprias vidas. Porque é anti-evolução, né? O divórcio ele acaba sendo anti-evolução, porque as crianças precisam dos pais unidos para crescerem, se evoluírem e se tornarem mais fortes. Isso também já está fartamente comprovado. O divórcio é anti-evolução. A revolução tem causado muito dano nos homens. A pornografia está infantilizando os homens e o divórcio está deixando os homens atrofiados no seu instinto protetor. E, embora nos homens a ação da revolução sexual seja mais parecida com um vírus que age de forma lenta, ele ainda assim está acontecendo, ele ainda assim está contaminando os homens. E não tem jeito, né? De alguma forma, nós todos que crescemos na cultura em que crescemos, fomos afetados pela revolução sexual. E aí nós chegamos no campo das crianças. Se já é difícil falar dos danos da revolução na vida das mulheres e na vida dos homens, mais difícil ainda é falar dos danos da revolução na vida das crianças. O que é que aconteceu com as crianças? Em primeiro lugar, tem essa questão da pedofilia, que se tornou um fenômeno chique, né? O que a Mary Eberstadt fala aqui no seu livro a respeito da pedofilia é que teve um avanço da pedofilia lá na década de 90, que depois foi recuado. Eles conseguiram recuar, talvez por causa do escândalo com os padres católicos lá dos Estados Unidos, da Arquidiocese de Boston, que foi ventilado em todos os jornais da época. Foi bem ali no início dos anos 2000, 2002, se eu não estou enganado, né? E que foi notícia bombástica. Fizeram até filme que ganhou Oscar de melhor filme com esse tema e tudo mais, né? Deveríamos nos perguntar, né? O que é que causou esse problema? Foi a igreja ou foi a revolução? Quem é que está impondo camisa de força em quem aqui? Isso não foi questionado. Os dados só foram publicamente lançados, né? E, gente, não estou aqui defendendo pedófilo, né? Pelo amor de Deus. Esse é um tema muito sério e muito, muito grave, e nós jamais deveríamos permitir que as crianças fossem maculadas desse jeito. Isso está no próprio Evangelho, né? Ai daqueles que fizerem alguma coisa a estes pequeninos. É o que diz nosso Senhor a nós. E a pedofilia se enquadra nesse sentido aqui também. Mas tem mais coisa. Não precisamos abordar o drama da revolução na vida das crianças apenas por esse lado mais agressivo. Tem mais coisas, e mais comuns até. As crianças, por exemplo, que não têm o pai em casa, porque o pai se divorciou da mãe, porque o pai teve uma relação casual com a mãe e aquilo acabou gerando um filho e ele nunca assumiu aquela criança, ou porque de fato houve um divórcio, mesmo que tenha havido algum casamento mais ou menos sólido ali, houve um divórcio. Os pais que abandonaram os seus filhos, esses filhos sofrem mais com problemas emocionais e financeiros. Eles correm maior risco de padecer de diversos distúrbios mentais e emocionais, e eles têm maior chance de serem presos e de se envolverem com drogas, e de terem um baixo rendimento escolar também. Esse aqui é um outro âmbito de pesquisa que já tem
dados fartamente disponíveis para quem quiser conhecer o que é que está acontecendo com as crianças que são filhas de pais divorciados. É muito grave. E as consequências elas ficam por toda a vida. E falando especialmente sobre esse assunto, a Mary Eberstadt, ela tem um artigo disponível na internet, o link está aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem quiser ler depois. O nome do artigo é Eminem is Right. Eminem está certo. O que é que ela faz nesse artigo? Ela analisa o hip hop, o rock e o rap, gêneros musicais, da forma que eles se manifestavam ali na virada dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000. Esse artigo é do início dos anos 2000. Ela analisa essas músicas que são escandalosas, que foram julgadas por muitos veículos de cultura nos Estados Unidos como sendo promotoras de violência, de infidelidade, de consumo de drogas e tudo mais. A Mary analisa essas músicas não como sendo causadora dos problemas, mas como sendo um efeito de problemas anteriores que foram causados. E o que ela aponta aqui é o seguinte: o que é que existe de comum entre esses cantores? Snoop Dogg, Blink-182, eu nunca sei falar o nome dessa banda, mas é da minha época, de Disque MTV, lá da MTV do passado, década dos anos 2000, né? Por aí vai. Eminem e tantos outros, né? O que é que ela está analisando aqui? O que é que ela está percebendo? Que eles têm em comum o fato de que eles são fruto de um casal que se divorciou, de pais que se divorciaram. E tem uma música em específico do Eminem chamada Cleaning Out My Closet, cujo tema é a visão de uma criança abandonada pelos pais. E o que é que aconteceu com essa criança posteriormente? Essa música foi escrita no ano de 2002, é uma música pesada, eu já vou adiantando, e os trechos que eu lerei dessa música aqui para vocês são trechos pesados. Por isso aviso, tirem as crianças da sala, isso aqui é conversa de adulto, tá bom? Essa música foi escrita no ano de 2002, e só para contextualizar um pouco vocês, o Eminem ele teve uma criação muito difícil, o pai abandonou a família, a mãe dele era uma espécie de hipocondríaca, ela consumia muito remédio, ela era um pouco desconectada da realidade, assim, parece que cheia de transtornos psiquiátricos mesmo, né? E o Eminem falava muito da mãe nas suas letras, ele acabava com a mãe dele. E a mãe se cansou disso e entrou com uma ação, processou o próprio filho, pedindo para ele uma bagatela, gente, uma coisinha básica, tá? Uma coisinha básica, assim, de danos morais, por danos morais. Ela pediu 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Muito bem. O Eminem, como resposta, fez essa música. E numa estrofe em que ele fala do pai, ele diz assim: eu era bebê, tinha só uns meses de idade. A bicha do meu pai devia estar toda irritadinha com alguma coisa, pois se mandou. Me pergunto se ao menos me deu um beijo de adeus. Na verdade, não. Pensando melhor, só quero que esse merda morra. Isso é muito forte, né? Isso é muito pesado. Ver um filho falar desse jeito a respeito do próprio pai. Mas não para por aí. Ele vai falar da mãe. E a coisa é pior. Para a mãe, como que conversando com a mãe na letra da música, ele diz: como você ousa tirar de mim o que você não me ajudou a ganhar? Ele está fazendo referência ao dinheiro, né? Que ela pediu 10 milhões para ele. Como você ousa tirar de mim o que você não me ajudou a ganhar? Vaca egoísta. Espero que queime no inferno por toda essa merda. Lembra quando o Ronnie, que é o tio dele, lembra quando o Ronnie morreu e você gostaria que tivesse sido eu? Bem, adivinha, eu estou morto. Morto para você. Eu não estou passando a mão na cabeça do Eminem ou de qualquer pessoa que trata os pais desta forma. A primeira coisa que nós devemos fazer com os nossos pais é honrá-los. Não é à toa que o 4º mandamento, honrar pai e mãe, venha acima do 5º mandamento, que é não matar. O 4º mandamento é mais importante que não matar. Porque dos nossos pais nós recebemos a vida. Mas não dá para ignorar que a infância
muitíssimo complicada. Essa infância disfuncional que o Eminem teve trouxe muitas consequências na vida dele, e é de se perguntar se esse lar tivesse permanecido estável, se essas coisas de fato tivessem acontecido. Tem muitos fatores aqui em jogo, né? Eu não sei se esse pai era violento, eu não sei qual era o tipo de desequilíbrio da mãe dele, enfim, tem muita coisa para ser analisada. Mas o que, de um modo geral, as pesquisas têm mostrado para nós é que o casamento, quando desfeito, ele pesa sobremaneira nos ombros das crianças. São elas as que mais sofrem. E gêneros musicais como o rap, o hip hop e o rock, especialmente o americano, ela está falando do americano, a gente poderia falar do brasileiro também, mas especialmente o americano, eles estão manifestando toda essa revolta de crianças que cresceram sem uma base familiar estável e que sofrem muito por causa disso hoje em dia. Então, nós vemos que a revolução ela trouxe muitos problemas para mulheres, para homens e para crianças, para todo mundo de um modo geral, e nós ainda estamos colhendo os resultados e os frutos desses problemas nas nossas próprias vidas. E uma coisa muito curiosa para nós é o seguinte: a encíclica sobre a regulação da natalidade, que foi publicada no ano de 1968, a Humanae Vitae, publicada pelo Papa Paulo VI, lá no finalzinho da década de 60, quando o anticoncepcional já estava sendo vendido em larga escala, essa encíclica previa muitos dos problemas que hoje foram confirmados pelos dados empíricos. É curioso notar como a igreja, que diz ser a portadora de uma camisa de forças, que vai prender as pessoas numa moral sexual restritiva, essa mesma igreja já estava alertando lá na década de 60 as consequências que viriam se o controle de natalidade fosse aplicado do jeito que se estava pensando naquele momento, esterilizando as mulheres por conta da pílula. Vocês vejam o seguinte: no número 17 da Humanae Vitae, que você encontra facilmente no site do Vaticano, o Papa Paulo VI diz assim: considerem, antes de mais nada, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam, porque ele está falando lá do final da década de 60, tá? Abririam, nós estamos há 50 anos depois. Considerem, antes de mais nada, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moral. Bom, tá aí para todo mundo ver, né? Acho que todo mundo percebe que houve um aumento de infidelidade conjugal e de degradação da moral. Isso foi previsto profeticamente pela Humanae Vitae. Depois, o Papa Paulo VI diz assim: é ainda de recear que o homem, é de se temer, portanto, que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Pegue qualquer mulher que toma anticoncepcional ao longo de todo o seu casamento, que tomou ao longo de todo o seu casamento, e pergunte a ela como é a vida sexual dela com o marido. O Papa Paulo VI ainda diz o seguinte: pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas, pouco preocupadas com exigências morais. Quem impediria os governantes, de favorecerem e até mesmo de imporem às suas populações, se o julgassem necessário, o método de contracepção que eles reputassem mais eficazes? Ou seja, quem é que iria impedir um governo de esterilizar toda a sua população? A política do filho único da China está aí para mostrar para nós um efeito previsto pelo Papa Paulo VI na década de 60, se a contracepção ela acontecesse do jeito que de fato acabou acontecendo. Então, assim, a igreja não nasceu ontem. A igreja tem um acúmulo de teologia, de filosofia, de pensamento crítico que a permite investigar a realidade, aqui, nesse caso, até sem precisar dos dados empíricos, e chegar às mesmas conclusões. A ciência revela para nós algo da realidade. E o que a ciência empírica está mostrando para nós com relação a todos esses dados é o seguinte: a revolução sexual foi um desastre. Um desastre.
E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos resistir em acreditar nisso? Ou nós vamos dar ouvidos a alguém que tem uma proposta de moral sexual, a alguém que está indicando para nós um caminho de vivência sexual e que hoje em dia, como disse o próprio Jordan Peterson, que eu falei aqui para vocês, está se mostrando cada vez mais acertada essa visão da igreja. A vida sexual matrimonial está se tornando mais prazerosa do que a vida de sexo casual dos nossos jovens e de tantas outras pessoas de hoje em dia. Não desprezamos a ciência, com toda certeza, mas nós temos que ser honestos e sinceros diante dos dados que estão sendo apresentados para nós. Gente, eu sei que o programa ficou compridíssimo, é muita informação, é muita coisa, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e não apenas sobre esse tópico, mas sobre tantos outros pontos da nossa vida em que nós temos essa atitude ambígua de simplesmente escolher acreditar que uma coisa é boa para nós, mesmo sabendo e tendo todos os dados diante de nós que aquela coisa não é boa. De qualquer forma, é uma informação muito rica, muito importante para nós, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. E se você gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar com outras pessoas para que conheçam também este nosso trabalho aqui no YouTube. E comente o que você está achando dos programas, comente o que você está achando deste programa, para a gente ter uma conversa mais para frente, inclusive, a respeito desses temas, me deixando aqui sugestões de temas que podem ser tratados aqui no programa Aparente Escuridão também, tá bom? A gente volta a se ver na semana que vem, se Deus quiser. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.